Olá, esse é mais um episódio da série Descomplica e hoje eu quero abordar a teologia chamada de neo-ortodoxa. Antes de eu começar esse breve vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu like e também considerar se tornar membro do canal. Você apoia o nosso trabalho, tem acesso a conteúdos exclusivos, como, por exemplo, o nosso curso livre de teologia no pacote Café Completo. Venha fazer parte você também. A teologia neo-ortodoxa é um nome impreciso, né? Os componentes desse modo de pensar a teologia nunca reivindicaram o nome neo-ortodoxo, que seria uma nova ortodoxia. Não era uma nova ortodoxia porque eles não eram ortodoxos, mas também não eram liberais, embora tenham considerado grandes avanços científicos, grandes avanços metodológicos gerados pelo liberalismo teológico do século XIX, que a partir de então ficou inevitável fazer teologia pensando naquelas ferramentas. Eles abraçam pontos dessa metodologia liberal, mas também resgatam alguns pontos da teologia mais conservadora do passado. Na verdade, são autores independentes, são autores originais, que não fazem um mesclado entre um e outro, mas geram uma nova metodologia, um novo modo de pensar a teologia a partir do século XX. A Primeira Guerra Mundial mexe profundamente com as convicções teológicas de grandes nomes da Europa, como Karl Barth, Paul Tillich, Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, principalmente. A teologia neo-ortodoxa deve ser chamada de teologia dialética, porque ela baseia sua leitura na dialética de Hegel, de tese que é contrastada com a sua antítese, gerando uma síntese. Também pode ser chamada de teologia da crise, que é o resultado entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana que gera crise para esse ser humano, que só é resolvida com a síntese que é Jesus Cristo, a iniciativa divina que vem em cena para resgatar e salvar esse próprio ser humano. Os principais nomes da teologia dialética é Karl Barth, Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer e também Paul Tillich, que não concordam tudo entre si, mas também não discordam de tudo. É uma corrente teológica que se posiciona contrária ao nazismo, contrária à extrema-direita que tinha tomado conta do poder na Alemanha, na Itália e gerado governos totalitários. Bonhoeffer, por exemplo, é executado em 1945 pelo nazismo na Alemanha. E a teologia neo-ortodoxa tem como ponto central da sua perspectiva, da sua reflexão, a pessoa de Jesus. Karl Barth chegou a ser chamado de cristomonista. Não era verdade, ele era um teólogo trinitário, porém é claro que o ponto de partida da sua teologia é a pessoa de Jesus, que é considerada por esses nomes como a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. Se nós quisermos saber quem é Deus, não tem outro caminho, nós precisamos olhar para Jesus de Nazaré, porque ele é o revelador de Deus, ele é o revelador do Pai. A teologia neo-ortodoxa também tem o texto bíblico em alta conta. Não entende a Bíblia como um papa de papel e nem também como a encadernação do verbo de Deus, mas considera que a Bíblia é o registro da experiência que seres humanos tiveram com a revelação de Deus. E que esse registro é para nós também não só uma fonte de conhecimento, uma fonte de inspiração para a nossa fé, como também é a promessa de que Deus continua se revelando, continua falando com os seres humanos, que ele fala de diversas maneiras e a maneira mais plena e perfeita com a qual ele fala conosco
é através do seu Filho, através de Jesus de Nazaré. De tal maneira, se eu quero conhecer quem é Deus, eu preciso conhecer quem é que o revela. É bastante importante a gente estudar a teologia dos chamados neo-ortodoxos, saber que eles não eram apenas conservadores, não eram apenas ortodoxos e não foram apenas inimigos do liberalismo. Não, eles tinham independência e originalidade o suficiente para criticar ambas correntes e produzir a sua própria teologia. Se você quiser conhecer mais sobre a teologia neo-ortodoxa, você vai precisar ler textos de Karl Barth, de Paul Tillich, de Emil Brunner, para dar alguns exemplos para você guiar os seus estudos e as suas leituras. Deixe seu like e não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, porque muito em breve a gente produzirá mais conteúdos por aqui. Um abraço.